O Alexandre de Moraes ser psicopata já está claro, mas ele é um psicopata com costas quentes. Então, meus amigos, é preciso reagir de acordo. Saber que nós estamos lidando com máfias planetárias. O jagunço de Alexandre de Moraes foi preso, disse que o objetivo era pegar Eduardo Bolsonaro, a missão que o chefe deu a ele. Vamos entender de uma vez por todas com quem nós estamos lidando. Vamos perseguir um a um. Que parte de comunismo no poder vocês não entenderam ainda no Brasil? Nós temos que torcer para vir logo a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, o Gonê e outros. Mota oficializa afastamento de Eduardo Bolsonaro para ficar nos Estados Unidos. É isso mesmo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, acatou o pedido de afastamento apresentado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro e anunciou seu afastamento da Câmara dos Deputados. Em ofício, Eduardo Bolsonaro apresentou 2 pedidos ao presidente da Casa Baixa. O primeiro deles, de licença por tratamento de saúde por 2 dias, a partir da última quinta. O segundo seria uma licença de 120 dias, a partir deste sábado, dia 22. Mota acatou ambos os pedidos e determinou a convocação do suplente de Eduardo Bolsonaro, o missionário José Olímpio, do PL, para ocupar a cadeira da ausência do parlamentar. No site da Câmara dos Deputados já consta que Eduardo Bolsonaro não está em exercício. E documentos secretos revelam intervenção dos Estados Unidos pré-golpe de 64. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Trump, retirou o sigilo de mais de 2.000 documentos sobre a investigação do assassinato de John F. Kennedy. Os documentos mostram também que o governo dos Estados Unidos estava bastante atento ao que acontecia na política brasileira no período que antecedeu a ditadura militar do Brasil. Um documento ultra secreto de novembro de 63 mostra que o então presidente da Câmara dos Deputados brasileira, Ranieri Mazzilli, teve uma conversa com o embaixador americano Lincoln Gordon. O diálogo entre o parlamentar brasileiro e o diplomata norte-americano ocorreu 6 meses antes do golpe militar. Segundo o arquivo, a CIA alertava que o Brasil vivia um cenário de instabilidade política e poderia passar por um golpe de Estado. Os norte-americanos temiam que Goulart implementasse uma ditadura comunista no Brasil e buscasse alianças com Cuba e União Soviética, o que desmonta totalmente a narrativa da esquerda sobre golpe de Estado. A verdade é que os militares daquela época, que eram verdadeiros patriotas, evitaram um golpe comunista no Brasil. E a prisão por 14 anos da cabeleireira Débora tá dando o que falar. Não só pela crueldade nos 14 anos de prisão, mas também pela omissão de autoridades que fazem vista grossa para tudo o que está ocorrendo. A coisa tá ficando muito feia. Olha esse caso da Débora. Moraes vota para condenar 14 anos de prisão e mais 30 milhões de reais de multa a Débora. Renata Barreto desabafou por todos nós. Né? É esse tipo de coisa que a esquerda brasileira defende hoje em dia. A tal democracia relativa, onde criminosos corruptos confessos estão livres, leves e soltos, mas Débora segue presa e ainda querem que fique mais 12 anos e pague multas em valores astronômicos que ela não tem como pagar. O Brasil vive um regime de exceção e negar isso é ser um completo FDP. Não tem outro nome. Nicolas Ferreira também. Ditadura usou bala de fuzil. Os comunistas foram anistiados. Hoje, usa um batom. Na democracia relativa, pega 14 anos de prisão. Se o deputado federal mais votado da história do Brasil é forçado a escolher entre o exílio ou a prisão, este país já não pode mais ser chamado de democracia. Concordo, presidente Bolsonaro. E parece que saiu aí que o presidente foi contra o filho ficar nos Estados Unidos. Eu acho que ele está ainda iludido em relação ao que vem pela frente no Brasil. Talvez esteja confiando demais no Tarcísio, no Valdemar, não sei, no Ciro Nogueira. Bolsonaro vai para uma embaixada americana. Eles estão querendo um pretexto para dar uma preventiva. Eles não precisam. Eles vão julgá-lo e o seu indicado do Supremo, o Nunes Marques, disse que eles não são suspeitos para julgá-lo. Você acha que vai sair o quê desse julgamento, presidente? Pelo amor de Deus! Você faz mais pelo Brasil como um exilado também.
denunciando tudo isso de fora. Todo o movimento de resistência à tirania contou com pessoas assim, importantes, fora, preservadas, resguardadas, protegidas, blindadas. Sempre. O que adianta ser mártir? Vai preso numa prisão brasileira, com o Adélio Bispo fazendo o que fez do lado de fora, com o outro lá, o Mequetrefe, ameaçando. Eu acho loucura, enfim. Não tinha nada contra mim, a não ser essas denúncias absurdas que só passa na cabeça de quem beira ser um débil mental, para dizer que houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro do ano passado. Então a presença dele lá se fez também porque, a partir do momento que o Alexandre de Moraes sempre ia, não sei por quê, se querem caçar o passaporte dele, por que o Alexandre de Moraes tem que decidir? Por que não é um sorteio? E o Alexandre de Moraes encaminhou ao PGR o pedido de retenção do seu passaporte, que por si só é uma violência, não tem qual motivo para segurar o passaporte do Eduardo Bolsonaro? Qual a acusação? Qual crime ele cometeu? Segundo alguns da esquerda aqui, é um crime de lesa pátria. Né? Lesa pátria são esses 37 acordos assinados com a China no final do ano passado. Lula com Xi Jinping. Acordos que ele mantém guardado, apesar de não serem confidenciais, mantém guardado, que entrega de vez a soberania para o Estado chinês. Pois esse é o tamanho da briga. Eduardo Bolsonaro ia assumir a comissão para ir a fundo nessa questão toda da China com o Brasil. Vocês percebem que a coisa é muito maior do que parece, do que o Alexandre de Moraes ser psicopata, já está claro, ponto pacífico. Mas ele é um psicopata com costas quentes. Nem o Trump está intimidando o homem, porque a briga é muito maior. Então, meus amigos, é preciso reagir de acordo. Saber que nós estamos lidando com máfias planetárias. Partido Comunista Chinês, Foro de São Paulo, Irã. O negócio não é brincadeira. Não é brincadeira. Aí vem a Folha. O que a Folha pensa? Política deveria ficar fora do julgamento de Bolsonaro. O que eu penso? Deixa eu pensar numa analogia, pensando alto. Eu acho que as drogas deviam ficar fora do tráfico de drogas. Eu acho. Eu acho que a bola devia ficar fora do futebol. A política não deveria entrar no julgamento político do início ao fim de Jair Bolsonaro no STF. A Folha escreveu um editorial pedindo um julgamento para deixar como legado técnico e imparcial. O que vocês responderiam para a Folha de São Paulo? Não tem palavras, né? Só palavrões. Pois é. Aí vem a Sâmia Bonfim chamar o Eduardo Bolsonaro de covarde e fujão. Um cara que o jagunço de Alexandre de Moraes, aquele Tagliaferro que deu um tiro na mulher, foi preso, disse naquela reportagem do Serapião e do Glenn Greenwald, que teve acesso a 6 GB de conversa deles, que o objetivo era pegar Eduardo Bolsonaro, a missão que o chefe deu a ele. Mas imagina, se o Eduardo Bolsonaro pode voltar numa boa para o Brasil. Aliás, a mesma Sâmia que chamou de herói o companheiro João Willis quando fugiu do país, sendo que ele fugiu porque Adélio Bispo teve logo de entrada na Câmara ali, teve coisas estranhas, mas veio toda a banca proteger o Adélio Bispo naquela época, e o Supremo também. Os advogados ficaram intocáveis. Coisas estranhas aconteceram. Vamos entender de uma vez por todas com quem nós estamos lidando. Não vai sobrar um candidato de direita para valer. Eles estão indo atrás da Carla Zambelli. Gilmar, Carmen e Moraes votam para condenar a Carla Zambelli a 5 anos em semiaberto e perda de mandato. Detalhe, se a Carla Zambelli tivesse puxado a arma para assaltar alguém, ela estava livre. Não pegava tanto. Ela foi provocada por um sujeito muito maior do que ela, que depois virou na mídia jovem negro, que a mídia é podre nessas narrativas, e ela
agiu de forma intempestiva, não conseguiu se controlar na véspera da eleição, prejudicou o Bolsonaro, e tá aí. Vão perseguir 1 a 1. O Gaia está sendo perseguido, é 1 a 1. Que parte de comunismo no poder vocês não entenderam ainda no Brasil? Porque está ficando difícil explicar. Aí eu entro com uma petição no STF, solicitando que o Alexandre de Moraes libere minhas contas bancárias, os meus recursos, o meu dinheiro, que não é pouca coisa, para o meu padrão, para o Alexandre de Moraes, pode ser troco, ele usa no pulso dele o que eu tenho ali. Mas foram meses de trabalho. E para poder custear o tratamento do câncer. 20 precedentes no STF. Traficantes que tiveram acesso aos recursos para cuidar de doença. O que acontece 2 dias depois? A Globo News coloca que a Polícia Federal informou ao STF que o X permitia que fosse repassado dinheiro, inclusive em criptomoedas, para perfis bloqueados como o de Alan dos Santos e o Rodrigo Constantino. Me coloca do lado do Alan dos Santos, que é muito mais tóxico para o STF. Estavam me deixando em paz um pouco, só porque eu entrei com esse recurso, com essa petição. Ninguém pode achar que é coincidência a essa altura. Eu nunca lidei com criptomoedas, uma pena, porque eu era um libertário na época que começou essa história de Bitcoin, eu estaria rico hoje, né? Mas, de novo, eu faço minhas lives aqui. Se o X permite que alguém veja no Brasil sem VPN, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou um cidadão americano, com uma conta americana, fazendo live para os Estados Unidos. Mas a Polícia Federal encontrou problema nisso e a mídia descobriu isso 2 dias depois da minha petição, que mostra que o Alexandre de Moraes é um psicopata insensível, que nem para eu tratar da minha doença, ele vai liberar o meu dinheiro. Batedor de carteira, sociopata. É isso que ele é. Aí vem o Estadão, que dá uma no cravo, uma na ferradura, né? O 6º aniversário do inquérito sem fim. É esse que eu faço parte. Não o Janones, eu. Sendo que eu denunciei em 2019, um dos primeiros brasileiros a denunciar o inquérito do fim do mundo em cortes internacionais. Alguns anos depois eu fui arrastado como réu. Por uma coletânea de tweets, que corre sob sigilo. Detalhe, o Estadão, nesse editorial crítico ao STF, em vários parágrafos, admite a legalidade e legitimidade da abertura do inquérito. Com base num artigo 43 do Regimento Interno que permite investigar ataque, um crime, uma ameaça dentro das dependências do Supremo. O Estadão é parte do problema, repito. Pode juntar 10 empresários, alguns acham que são liberais, inclusive, para dar 200 milhões para salvar o Estadão da dívida, né, que estava quebrado, achando que o Estadão é melhor que a Folha. Mas o Estadão é infame. É um veículo infame. Como é infame, claro, o jantar promíscuo, nefasto, que o Alexandre de Moraes promoveu em sua residência em Brasília. Foi lá que o Hugo Mota saiu como um boneco de ventríloco e logo depois veio à tona esse vídeo. E qual o interesse do prefeito de executar ele mesmo a obra? Eu acho que já com entendimento, Excelência, do acerto feito com o deputado federal Hugo Mota, já que a emenda era do deputado. Certo. Né? O senhor saberia dizer que acerto seria esse? Se o prefeito repassaria algum valor para o deputado? Segundo Nael me confidenciou que seria 10% que o deputado federal tinha cobrado para poder mandar essa emenda para ser executada essa obra. Certo. Essa obra é de valor de 784 mil e alguma coisa, 10% disso dá 78 mil. É isso? Correto. Ele até ficou chateado, Nael, porque disse que era uma obra que estava com os preços muito apertados, já que esse recurso vinha por meio da Caixa Econômica. Ele disse: rapaz, eu ajudei tanto esse deputado e ainda ele vinha me cobrar para me
um percentual para mandar um dinheiro para meu município está sofrido. Isso foi o que o prefeito me confidenciou. Ele chateado pela situação. É chantagem clara, né? Chantagem clara. Então, de novo, né? Estamos diante do crime organizado no poder. Crime organizado no poder. Quem não entendeu isso ainda, não entendeu muita coisa, né? Ah, detalhe. Vem o Noblar, que, por falar em jantar, confraterniza com Toffoli no final de semana. Vem a vovó Mafalda e diz o seguinte: eleições livres, liberdade de expressão, judiciário investigando e condenando quem ataca a democracia. Isso é ditadura para o bolsonarismo. Eu respondi, canalice pura. Só que minha resposta não aparece para os brasileiros. Aparece a mensagem de que o meu post está retido no Brasil, em resposta a uma demanda legal do STF. Ou seja, a própria resposta automática produzida pela minha resposta no Brasil é a prova de que o vovó Mafalda mente. Mas esses são os nossos jornalistas, é ou não é? E esse é o nosso STF. Moraes vota para se manter no julgamento sobre o seu impedimento, no caso envolvendo Bolsonaro e aliados. Escancara o absurdo que virou o Brasil. E, de novo, é um apelo que eu faço. Presidente Bolsonaro, vai para uma embaixada, vai escondido na mala de um carro e brota lá na embaixada americana. Isso vai ter um peso muito maior para o mundo. Um ex-presidente perseguido e com um asilo garantido pelos Estados Unidos. Isso tem muito mais peso do que o quê? Ser preso? Ficar amordaçado? Sei lá mais o quê? Parabéns do homem, aniversário do homem hoje, parabéns. Parabéns, Bolsonaro. Eu tenho carinho pela sua luta, acredito na sinceridade da sua batalha pelo país, do seu patriotismo, mas o Olavo de Carvalho mandou o recado também do tempo, da cápsula do tempo, para Eduardo. Meu querido amigo Eduardo Bolsonaro, faço os mais ardentes votos de sucesso. Confio em você, na sua coragem e na sua lucidez. Os malditos já inventaram 1001 artimanhas para amarrar as mãos do seu pai, mas as suas ainda estão livres. Você pode lutar. Lute e vencerá. Luta melhor dos Estados Unidos. Assim como eu acho que Bolsonaro ainda pode lutar muito e subir muito o tom se ele estiver protegido das garras do Alexandre de Moraes, que é esse psicopata que a mídia dá a notícia com normalidade. Condenou a 14 anos a Débora. Que a primeira turma do Supremo está julgando, que é o caso da Débora Rodrigues dos Santos, acusada, de ter pichado a frase "perdeu Mané" na estátua da Justiça, aquela que fica em frente ao Supremo. É um monumento histórico, um patrimônio aqui de Brasília e também da instituição. Pois bem, já começou o caso dela, o julgamento dela, e o ministro Alexandre de Moraes votou para condenar essa mulher a 14 anos de prisão, além de pagamento de 30 milhões em danos morais. Tudo isso aconteceu, essa picha. Então, o que a gente tem de atualização é a seguinte, informação da nossa Fernanda Vivas aqui de Brasília. Já tem o primeiro voto do ministro Alexandre de Moraes, julgamento também, como eu estava explicando, gente. Plenário virtual, os ministros vão inserindo os votos, é preciso esperar todos os 5 ministros votarem para ter o resultado, mas já tem 1-0 por essa condenação a 14 anos de prisão e pagamento de 30 milhões de multas em danos morais. Pois é, meus amigos, pois é. E tem um detalhe, tá? A gente sabe que Alexandre de Moraes é um psicopata, é tudo isso aí. Mas quem acompanhar o voto do relator é tão culpado quanto. Nós não podemos aliviar a barra de quem for lá com medo de PCC, de Alexandre de Moraes, do que for, e votar junto. Por isso que eu digo, vamos poupar o mudinho do Bolsonaro lá, a pior escolha para o Supremo que ele podia ter feito, aquele Nunes Marques, um zero à esquerda que dá o respaldo de que o julgamento do próprio Bolsonaro não vai ser suspeito por comunistas que o compararam com o demônio? Nossa única esperança hoje em dia vem daqui dos Estados Unidos, vamos admitir.
Sanção a Moraes deve se estender a cúmplices, diz deputado dos Estados Unidos. Até aqui, o Trump não se manifesta tanto, enquanto a Maria Elvira Salazar vai pressionando, o McCormick também. Nós temos que torcer para vir logo a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, o Gonê e outros. É a única forma de tentar assustar um pouco esse sistema que está mais assustado, parece, com a China, o Irã, o PCC, o Foro de São Paulo e o Alexandre de Moraes. É ou não é? E olha só, tem idiota para tudo no mundo. No Pará, um homem faz uma tatuagem em homenagem ao Alexandre de Moraes. E imediatamente eu lembrei do Bastardos Inglórios. Que ótimo essa ideia. Tomara que todo mundo que defende esse crápula faça a mesma coisa. Quando esse regime ruir, e um dia vai ruir, vai ser muito mais fácil achar os cúmplices todos por aí. Como eu prometi, acabar com o Olavo de Carvalho, censura total, prisões em massa, campos de concentração, proibições de viagens aéreas, reeducação ideológica obrigatória. Tais são as promessas que os comunistas no poder vão cumprir à risca. Não esperem deles nenhuma ponderação, nenhuma tolerância, nenhuma normalidade. Quem ainda não entendeu que estamos lidando com comunistas? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.